eu sou o seu Lento e eu tenho um segredo para dividir com vocês. Com vocês, Voos da Alma. Onde andarão os contadores de histórias que adoravam espalhar suas memórias? Naquelas noites em volta da fogueira, a gurizada ficava muito faceira. Será que hoje moram em outro planeta? Aonde vive o... A nossa história começa um pouco antes das férias da Naná. Minutos antes. Segundos antes. Naná! Uma obra de arte hippie. Um teatro? Um circo, é? Eu imagino que seja um monte de brincadeira legal pra gente. Eu só não entendi muito bem o negócio sobre os desenhos ao redor dela, mas deve ser um negócio bem viajante, assim, sabe? Pode viajar, assim, em várias coisas. Mais ou menos me lembra alguns bichinhos, algumas coisas voando. Voos da Alma é um grande projeto que ele abriga várias artes, né? Então a música, a literatura, artes plásticas e o teatro. Então nós fizemos um projeto itinerante que leva a arte para escolas e outros locais. E nesse projeto a gente chega na escola com uma Kombi biblioteca, e essa Kombi biblioteca ela leva a exposição do Voos da Alma e também a peça de teatro Histórias para Voar. A exposição surgiu antes que o livro Voos da Alma, né? E como a gente sempre teve uma ligação muito forte com essa coisa do mundo espiritual, assim, o Voos da Alma foi o nome que a gente achou adequado para aquele projeto, que acabou virando livro, usando as esculturas que fizeram parte da exposição, que agora está itinerando com o projeto. Então a gente trouxe outros voadores com a gente, que daí a gente veio com a Aline Tanay e o Gabriel Zeni pra gente voar por aí em outros locais e com mais linguagens artísticas também. O nosso projeto a gente priorizou desde o começo, assim, lugares que não recebem muita cultura e arte. Então começamos pelo interior, escolas rurais, então são escolas pequenas, e depois também escolas da periferia. Então, ao todo, as escolas que esse projeto no início dele já alcançou, acho que chegou a mais de 2.000. Acho que quase 3.000 crianças, entre a Feira do Livro e as escolas que a gente participou. As escolas que a gente atendeu eram escolas variadas. Tinha escolas que tinham 70 crianças e tinha escolas que tinham 300 e poucas por turno, né? Ficou desde a educação infantil até os 9º anos a gente atendeu. Teve escolas até de ensino médio, né? Partindo da inspiração do livro que a gente teve a ideia das cenas e da exposição, de montar essa estrutura, assim, de que começa primeiro as crianças
vão para a exposição, depois tem o teatro, aí de tarde a gente inverte. Então a gente foi pensando em toda a questão da logística e das possíveis histórias que podiam partir a partir desse projeto. Então a gente uniu essa possibilidade com uma ideia, né, que foi esse trabalho com várias áreas, né, então teatro, a contação de história, com a exposição que queria continuar seguindo, né. Então a gente uniu todas as artes para fazer o Voos da Alma itinerante. É a exposição que deu origem ao livro, e do livro como que a gente conta uma história, como que a gente cria também um espetáculo a partir disso, né. Nós começamos a inventar músicas com as poesias, e daí já tinha até algumas que já tinham a música, como a do Baiacu, por exemplo, que é: o Baiacu é um peixe que infla e vive lá dentro do mar. Um dia ele encontrou seu Hélio, que lhe ensinou a voar. Juntos flutuaram por cima de lugares que poucos podem ver, pelas tais dimensões do sonho. E daí disso a gente foi ampliando as histórias e pegando outros personagens e dando uma sequência para a vida desse personagem, como por exemplo a Naná, né, que na história, aqui no livro ela é uma menina e na nossa história ela já é uma menina moça. Nós pensamos numa maneira de fazer criaturas que voem de maneiras diferentes das usuais. Que fossem voos com a alma, né? Que fossem voos que levassem para outros lugares, outras dimensões ou outros estados de espírito. A gente faz um croquis, tem uma ideia de quais personagens quer, mas quando tu vai para a escultura, assim, eles tomam forma própria, daí eles nascem, né? São 15 esculturas, todas feitas com a técnica da bricolagem. Ela é uma junção de materiais, né, para formar um personagem. Teve muitos momentos assim incríveis, assim, de tu ver eles dizendo como eu queria fazer isso. E daí a gente conversando, tu viu que são materiais baratos, materiais que tu tem condições de fazer, é sucata, é coisa que a gente acha no lixo. E eles, nossa, como é que pode, né, tipo, com um monte de garrafas, né, vocês fazem isso aqui e tal. Então, eu acho que essa coisa do transformar uma coisa sem valor em algo que parece magia, que é o que se faz com a arte, eu acho que é ali que toca eles, e quando toca eles, toca a gente também. Um menino numa escola, ele perguntou assim, como é que faz para parecer que ele saiu da loja? Muitos vieram falar para nós que também escrevem, que também desenham, eles foram na sala de aula buscar os seus cadernos, trouxeram as suas poesias, trouxeram os seus desenhos para mostrar pra gente. E aí a gente falou sobre essa questão da importância de se expressar, por mais que isso não se torne a profissão, mas que siga com esse poder que te dá tu se expressar, né? Então, acho que essa continuidade do projeto vem aí, na sementinha que tu planta, da vontade dele também fazer arte. Tem dias que eu só quero relaxar, ou brincar, ou não fazer nada, mas só ouço, faz isso, faz aquilo, assim, assado. Ai, ou então eu ouço, isso não é coisa de menina, te ajeita, olha a postura, barriga pra dentro. Ai, outro dia eu convidei os meus pais pra gente passear, mas eles só queriam saber da TV e do celular. Ai, às vezes eu tenho vontade de fugir pra ver se eu encontro alguém que me escute de verdade. Naná, o quê? Eu tenho uma história que vai te ajudar. A gente traz muito sutilmente uma crítica, que é a questão da própria fala do adulto, né? Então a Naná, nessa formatação do espetáculo, que ela é um pouco maior, a peça inicia com essas vozes
desses adultos falando que ela não pode isso, que ela tem que se comportar, que isso é postura, que isso é jeito. Então, quando a gente foi pro espetáculo, a gente trouxe essa questão um pouco mais forte, assim, não, mas o que faz a gente ir se podando? E isso começa lá na infância, com as próprias vozes que a gente também escutou e escuta ainda, a respeito do que a gente pode, do que a gente não pode fazer, né? E eu e a Gil, a gente conversou muito, né, no processo também, sobre a questão da Naná menina, né? A menina dentro desse julgamento de que algumas coisas é permitido aos meninos e outras não às meninas, e são cobranças, né, e imposições de uma forma que se encaixa, né, do que é considerado positivo, bom ou ruim, enfim, quando na verdade existe uma livre expressão que está sendo abafada, né? Quando ela tinha o pijama mágico, que é a história inicial do livro, ela ainda era uma criança e esse pijama ainda fazia ela ir pro mundo da imaginação. Mas quando ela vai perdendo essa inocência da infância, ela também vai tirando um pouquinho dela dos sonhos. E aí para nós foi super importante que ela tivesse outra idade, que ela tivesse em outra fase do ciclo. Então todas as histórias, né, elas vão se linkando, né? Pra gente falar da importância das histórias, mas a partir desse conflito da Naná, assim. Então a gente improvisava e depois a gente tentava entender onde. Aquilo... E aí se reorganizou isso e depois a gente voltou pra sala pra improvisar aquilo que faltava, dentro do processo criativo, né? Enquanto a gente estava criando a peça, a gente colocou elementos que geram medo na plateia ali, né? E como o público era infantil, a gente ficou um pouco preocupado com a questão da máscara, do personagem da sombra, né? E eles realmente, eles ficam marcados por aquele momento ali, mas felizmente não gera um pavor neles, né? Só aquela coisa que acaba relacionando eles com a história, né? De tipo, ter o medo e querer resolver o que é aquilo ali, o que é. E isso, eu acho que a função de uma história é causar esse conflito pra tu resolver, né? Será que as crianças têm medo do que a gente vai apresentar? Será que elas vão entender a profundidade do que a gente tá falando? Será que elas vão achar engraçado? Será que elas vão achar entediante? Foi proposital ter essas curvas dramáticas, porque toda a história ela precisa ter a sua curva dramática, né? Até para te prender a pessoa ali na história. E para que todos conseguissem entrar na história, a gente inseriu várias camadas nessa história. E aí, claro, os artifícios da música, os artifícios visuais, os artifícios de misturar as plásticas com o teatro. Acho que isso também dá uma dinâmica interessante. Que a arte que possibilita essa liberdade, essa interação, essa reflexão do que pode ser melhor na minha vida, o que eu, através da arte eu consigo e eu posso ser melhor ou mais feliz. E a gente via muito isso com a conversa com os adolescentes, né, de se identificarem com aquela coisa do cinza que a vida se transforma de vez em quando. E também tu via o brilho nos olhos da criança acreditando que tinha uma lesma falante dentro da Kombi. Eles entram na história, eles se entregam àquela ficção ali, aquele faz de conta. História, parece que... Não sei como dizer isso, mas parece que eu viajo no mundo das histórias. Tem gente que entende um livro de uma forma, tem gente que entende de outras, mas eu procuro ir o mais fundo possível da história, né? Entender bem ela, viajar nas histórias. Me leva para o escape da vida real, um pouco dos problemas. Vai para outro lugar. Um mundo de imaginação. Eu me sinto num mundo mágico. A malabarista do circo salvou um passarinho machucado. Na hora em que a estrela do céu... Pensava nos homenzinhos pequenos pro meu tamanho. Ela pro quarto corria, como um rio que vai pro mar. Pois queria o pequeno sarado. O passarinho curou rapidinho.
E até Ela trazendo a voa. verdade Só pra quem ti. sonha vai entender. É muito interessante quando a gente chega nas escolas, né? E a gente monta lá a nossa tenda, chega com a biblioteca, e tem o espetáculo, e tem tudo. E aquilo tudo já transforma o lugar. E só o fato de muitas vezes a gente só tá com a tenda montada, aquilo já causa um encantamento, né? E aí a gente vê o quanto que a arte, na verdade, quebra aquela rotina. São várias reações que a gente conseguiu perceber ali, fazendo a mediação com eles e vendo como é diferente a gente ter a literatura, ter o livro e ter o objeto ali, a exposição mesmo dentro da tenda. Tem toda uma diferença, assim, é outra experiência artística. O lidar com a criança nesse processo de fruição de arte, ele é muito transformador, porque elas são capazes de enxergar coisas que os adultos não veem. E a gente traz essa relação quando vai conversar com ela de que ela também é um artista, de que tudo que eles produzem também é arte, né? A arte, assim como a gente come a comida para alimentar nosso corpo físico, né? A arte é uma forma da gente alimentar a nossa alma, alimentar o nosso senso crítico, alimentar a nossa mente para pensar diferente, né? É interessante que a característica desse projeto é que ele é um projeto amplo para todas as idades, para todos os públicos e sem fronteiras. Então a gente começa por aqui, mas a ideia é expandi-lo. E ele não tem fronteiras, não tem nenhuma contraindicação. A gente tem uma Kombi, né? E a ideia é isso, que a gente possa entrar nela e onde ela puder ir e entrar, a gente vai com ela. Como a gente aprende através da história e como a gente consegue perceber o outro e entender o outro através das histórias. Eu acho que essa sensibilização que nos falta, que sim pode começar com uma obra de arte, mas seria ótimo se isso também, e é isso que eu acredito, de que isso também ecoa nas nossas relações, né? Quando eu me sensibilizo pelo outro, por quem está do meu lado. Quando a gente vai na escola e quando a gente apresenta, nos lugares que a gente vai, a gente diz que aquela Kombi é um veículo espacial. E tem crianças que pedem para ver ela indo embora porque eles querem ver ela voando. Então eu acho que essa relação de uma simples ideia, uma exposição que vira um livro, que vira uma peça, que vira um projeto que compõe vários elementos dentro da arte, ele tem uma capacidade de voar imensa, né? Esse é um projeto que ele tem por intuito resgatar o simples, o lúdico, o carinho, o amor e aproximar as pessoas delas mesmas, do mundo, do universo e da natureza. A alma voa quando a gente consegue abrir uma janela no lugar que tu estiver e sair por ela. Sabe quando você está naquele ambiente que nada é propício ou que tu tá numa situação horrível e de repente tu olha assim e sonha, imagina e já te coloca longe dali. Quando tu olha para uma obra de arte e aí tu tá lá analisando o quadro, tu tá vendo assim aquele desenho, aquela história que tá acontecendo ali, tu entra naquele quadro. Quando tu tá na peça de teatro e tu se coloca no lugar do personagem, quando tu entra dentro daquela história, a tua alma tá voando. E essa magia que a arte provoca, ela faz com que as pessoas também criem as suas janelas, as suas histórias e entrem nessa grande nave e vão por aí, viajando e iluminando por onde passam.
Será que existe no espaço gasolina pra abastecer as naves? Imagina! Use a imaginação, por favor. O que faz voar? O disco voador. Será que é gasolina? É claro que não. Se você descobrir, responda a questão. Será que é gasolina? É claro que não. Se você descobrir, responda a questão. Será que é gasolina? É claro que não. Se você descobrir, responda a questão. Será que é gasolina? É claro que não. Se você descobrir, responda a questão. As histórias não são verdades absolutas, mas elas nos ajudam a ver a vida de uma forma diferente. É através das histórias que a gente aprende a entender o outro.